E aí, pessoas, tá? Mais uma aula rapidinha aqui, agora de português, tá? A gente vai falar sobre textos informativos, tá? Lá na página 42 do nosso livro de português, eu tenho um texto informativo. Por que que esse vídeo é bem rapidinho? Porque eu só vou explicar para vocês o que é o texto informativo, apesar que já está no nome, né? Texto informativo. O que que ele quer dizer? Que é um texto que traz uma informação, certo? Onde que eu encontro esse tipo de texto? Eu encontro em jornais, revistas, livros, na internet. Eu encontro bastante textos informativos, né? Por exemplo, nos jornais de hoje em dia, os jornais de papel, aliás, de hoje em dia não, de sempre foi assim, né? O que que eles costumam trazer? Notícias, certo? Por exemplo, vamos supor que na ala desportiva, né? O time A jogou contra o time B, né? E aí, no outro dia sai a matéria sobre aquele jogo, né? E que aquele repórter que escreveu aquele texto vai tentar falar? Ele vai tentar me descrever como foi o jogo, quem venceu, quem fez os gols, quais eram os técnicos, quais foram as substituições feitas, aonde o jogo ocorreu. Então, olha só, ele não está me dando informações, né? Eu não estou absorvendo essas informações lendo aquele texto, né? O texto informativo nada é mais do que isso, tá? Aquele texto que te gera informação, que te traz conhecimento sobre aquele determinado assunto, certo? Por exemplo, se eu for escrever um texto fazendo a resenha de um filme, né? Tirando um esporte aí, vamos supor que eu assisti Missão Impossível, o nome do filme, né? E aí eu vou fazer uma resenha no jornal no outro dia, às vezes você está querendo ver o filme, mas você não sabe se você assiste um filme A ou filme B, o filme Missão Impossível ou Missão Não Impossível, né? Tem esses dois filmes. E aí eu escrevo uma resenha sobre o filme Missão Impossível. O que você vai fazer? Você vai ler e eu vou falar, o filme ele é muito dramático, tem ação e acontece isso, e os personagens são cativantes. Olha só, quanta informação eu estou te trazendo para você, né? Então, isso que é um texto informativo, né? Aquele texto que te gera conhecimento, que te dá informação, certo? Olha só, lá na página 42, lá em cima, a gente tem um retângulozinho para a gente fazer a leitura. Vamos lá? Os textos informativos têm o objetivo de abordar algum tema e transmitir conhecimentos, dados e conceitos a respeito dele, né? Olha só, está me gerando conhecimento, está me gerando as informações que eu preciso sobre um determinado tema. Ao ler um texto informativo, a expectativa é de se aprender algumas coisas com a leitura, né? Olha só, e aí passa por uma atividade, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ler o primeiro parágrafo com vocês, porque eu quero que vocês leiam o texto, tá? Então a gente só vai pegar aqui o que o texto está querendo falar. Então a gente vai ler o primeiro parágrafo, eu vou ler ele aqui com vocês, e depois vocês vão ler o texto de novo, né? Inclusive o primeiro parágrafo todo, até o final, e vão responder as questões A, B, C, D e E, certo? Tem do outro lado? Oh, tem até H. Tá. Tá? Eu preciso que vocês respondam só essas as letras, tá? Até H. Não precisa me responder esse caça-palavras. Aliás, o H é a caça-palavras, né? Então até a G, tá? O H não precisa, tá? Que eu quero só saber se vocês interpretaram um texto. Mais tarde a gente responde o restante dessas atividades, tá? Se vocês quiserem fazer, tudo bem, tá? Mas eu não vou exigir isso, tá? Somente da letra A até a letra G, tá? Vamos lá ler o primeiro parágrafo, vamos ver que informações que esse texto me traz. Número 1, né? Aqui em cima, ainda não no texto. O avô de Victor propôs que cada cidadão ajudasse a construir um mundo melhor. Leia o texto a seguir e conheça o projeto real que já está ajudando crianças e adolescentes a construir uma nova história para o Brasil. Depois resolva as questões propostas, né? Até a G, que eu pedi para vocês, tá? Olha só, número 1. Aliás, a gente já leu o número 1, né? Desculpa, né? Vamos lá pro texto. Bate-lata chega. Com sucesso, a terceira geração, tá? Há uma década, o poder transformador da música reúne jovens percussionistas que garantem a qualidade sobre e fora do palco. Garante a qualidade sobre e fora do palco? Tá. Ah, sobre o palco e fora do palco, entendi, tá? Há décadas, o poder transformador da música reúne jovens percussionistas que garantem a qualidade sobre e fora do palco. A banda Bate-Lata, que completa uma década nesse ano, chega à terceira geração de crianças e adolescentes que atuam como percussionistas do grupo sem perder a meta proposta: educar
para fomentar a participação social por meio dos princípios da arte e educação, que incentiva a convivência familiar, a cidadania e a inclusão social. Este programa da Fundação Orça, nascido em Campinas e que se constitui no primeiro da instituição, abriu caminho para uma série de outros que se espalham pelo Brasil e superam mais de 1 milhão de atendimentos anuais. Tá aí o primeiro parágrafo. Então, olha só. Mal comecei a ler o texto. Eu li um parágrafo, só um. E eu já tenho a informação que é o quê? Que é uma ONG que trabalha com instrumentos musicais de percussão, né? Para tirar jovens e adolescentes da rua. Certo? Então, olha só. O jovem aprende a tocar um instrumento, que é uma parada muito legal, né? Tambor, bateria, violão, né? Ele aprende a tocar e ele ainda sai da rua, participa de apresentações, que é uma parada bem legal. E a gente já viu que tem muitos jovens participando, né? Olha só, eu só comecei a ler o texto e olha só a quantidade de informação que eu já tive. Tá legal? Então, é isso, tá? Continuem a ler o texto e respondam aquelas letrinhas lá que eu pedi. Cada letrinha tá pedindo uma informação do texto, tá? Então, se você não ler, você não vai conseguir responder. Tá legal? Então, boas atividades para vocês. Tchau, tchau.